Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso aqui de Comunicação e Liderança. E hoje eu vou falar um pouco para você sobre perfis comportamentais. Por que eu escolhi falar sobre esse assunto num curso de Comunicação e Liderança? Primeiramente, para que você tenha autoconhecimento, para que você se conheça e entenda quais são seus limites, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. A gente já falou bastante disso, né, ao longo do curso, mas agora a gente vai intensificar mais ainda com essa aula de perfil comportamental. Segundo, porque todos nós temos algum tipo de perfil comportamental que nos rodeia nas nossas ações, nos nossos comportamentos. E entender isso é fundamental para que você melhore a sua comunicação, melhore a sua liderança, e que são os temas que a gente trata aqui nesse curso, né? A gente fala sobre liderança, a gente fala sobre comunicação, e nada mais importante do que falar também sobre como identificar esses perfis comportamentais e como eu também me identificar dentro desses perfis comportamentais. Então, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos aprender um pouquinho sobre perfis comportamentais. Primeiramente, você precisa entender que estilo de estudo que eu vou apresentar aqui dos perfis comportamentais. Porque, sim, existem vários estudos que falam sobre o mapeamento dos nossos comportamentos e como que eles refletem na pessoa que nós somos. Hoje, especificamente, eu vou falar para você um pouquinho sobre os estudos do perfil comportamental DISC. Talvez você já ouviu falar desse tal de DISC, talvez não, mas hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, o DISC ele é um modelo mundialmente reconhecido para avaliação comportamental e de liderança. Inclusive, o DISC ele é utilizado até em recrutamento e seleção, para você identificar qual que é o perfil mais adequado para a vaga que a empresa está procurando. O DISC ele identifica estilos de comportamento natural de um indivíduo com base da teoria DISC, de William Moulton Marston. E essa teoria, para quem quiser descobrir mais, para quem quiser aprofundar mais seus conhecimentos, ela está totalmente descrita nesse livro, As Emoções das Pessoas Normais. É um excelente livro, onde ele vai esmiuçar ali sobre essas análises e sobre a identificação do comportamento no ser humano. E aí, gente, o DISC, ele tem essa teoria desenvolvida pelo Dr. Walter Venon Clark nos anos 70 e se baseia nos estudos do perfil do DISC de hoje, né? O DISC que a gente utiliza nos dias atuais. Isso aqui é só para vocês terem um overview do que vem por aí. Pois bem, nós temos no DISC 4 perfis principais, ou seja, você que está aí me assistindo, dentro de você existem esses 4 principais comportamentos. Não significa que você não tenha outros comportamentos, mas o que o DISC identifica? Que existem padrões de comportamentos, ou seja, repetições. Tem comportamentos que eles se repetem tanto na Luanda quanto em você aí que está assistindo a aula. E ele dividiu em 4 pavimentos, em 4 tipos de perfis. O perfil de dominância, o perfil de influência, o perfil de estabilidade e o perfil de conformidade. Como você está vendo aí, cada um deles descreve a letrinha que está em cima. Então, DISC nada mais é do que um acrônimo, onde cada letrinha do DISC significa o nome do perfil comportamental, onde D vem de dominância, I vem de influência, S de estabilidade, porque é em inglês, né? E C de conformidade. E aí embaixo você pode observar qual que é o principal foco, qual que é a principal motivação desses perfis. Então, na dominância, eu tenho ali o foco principalmente voltado para o resultado, na entrega desse resultado. No perfil da influência, eu tenho esse foco voltado para a busca dos relacionamentos, a busca dos relacionamentos interpessoais e a conexão. No perfil de estabilidade, eu tenho a busca da colaboração, então, colaboração com as pessoas, colaboração com atividades. E no perfil conformidade, eu tenho a busca pela precisão, pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é analiticamente preciso, né? E como o nome diz, né? Conformidade vem de estar tudo dentro dos conformes.
Eu vou passar explicando sobre cada um desses perfis e qual que é o melhor estilo, qual que é o melhor mecanismo de comunicação que você deve adotar para cada um deles. Então, como o estilo de dominância lidera? Atenção! A partir do momento em que eu começar a explicar para você sobre todos esses 4 perfis, eu quero que você, primeiro, se olhe. Identifique em qual desses 4 perfis você se encontra mais, né? Qual desses 4 perfis faz mais sentido para você. Eu sei que quando você ouvir aqui os 4, vai parecer que você tem todos os comportamentos, mas sempre tem aquele comportamento que é mais específico, que é mais característico da sua personalidade, mais característico de quem você é no dia a dia. Então, eu quero que você repare isso, né? Qual que é aqui o estilo de perfil comportamental que mais tem a ver comigo? Em seguida, eu quero que você olhe para as pessoas que trabalham com você, porque no final dessa aula eu vou passar um exercício para que você faça um mapeamento da sua equipe, um mapeamento das pessoas que estão à sua volta e como você pode melhorar essa comunicação. Então, primeiro, olhe aí para você. Primeiro, se reveja, né? Veja ali e perceba os seus comportamentos. E, em segundo lugar, olhe para as pessoas que trabalham com você. Olhe para as pessoas que estão à sua volta e perceba esses perfis comportamentais entrando em ação. Para ficar mais fácil, eu vou deixar aqui embaixo do link dessa aula, eu vou deixar aqui o teste do DISC, caso você queira fazer e mapear o seu perfil, combinado? Então vamos lá. Como que o estilo de dominância ele lidera? Para que você entenda um pouco mais sobre essa liderança dominante, a gente precisa entender que ela ocupa ali mais ou menos 13,1% da população brasileira, né? Não são todas as pessoas ali que estão na maior parte do estilo dominante. A liderança dominante, ela é vista como uma liderança condutora, ou seja, ela faz análise do panorama geral em busca de resultado, que foi o que eu falei aqui no início. Como que é a abordagem de um líder dominante? Uma abordagem de autoridade, uma abordagem de poder. E a ênfase? A ênfase é na velocidade dessas ações, dessas tarefas. A ênfase é na realização dessas atividades. E o sucesso? O que significa sucesso para o perfil dominante, ou que se aproxima disso? É a gestão das mudanças. Ele gosta de ter essas mudanças e fazer essa gestão dessas mudanças, porque ele sabe que quando ele coloca uma mudança no ar, logo ele vai ter resultado sobre isso. Características principais: comunicação unilateral, ou seja, eu falo, você escuta. Não tem uma troca, né? Você fala, eu escuto, eu falo, você escuta. Não, é unilateral, vem só da pessoa que é dominante. Altamente dirigida também, então quando a pessoa está falando, se comunicando com você, é somente com você, não é para o grupo. O líder conduz os seguidores, então são líderes que têm uma facilidade maior de conduzir a equipe no sentido de resultados, no sentido de metas. Aplica pressão para atingir essas metas, né? Muitas vezes esse líder dominante, ele aplica mais pressão na equipe, e isso acaba se tornando um pouco desconfortável até certo ponto. Exige metas o tempo todo, cobra-se muito, né, da equipe, esse líder dominante. ênfase na velocidade e na realização. E aí, como é que eu me comunico com esse estilo dominante, né? De que forma? Primeiro, fale brevemente e vá direto ao ponto. Como a gente disse aqui, o perfil dominante é um perfil que gosta de resultado rápido. Então, se você ficar enrolando muito para explicar uma coisa, isso vai deixá-lo impaciente. Na dúvida, então, fale brevemente, seja objetivo quando estiver falando com uma pessoa dominante. Respeite o seu gosto por autonomia. Essa pessoa, ela gosta de fazer as coisas, às vezes do jeito dela, né? Às vezes no formato dela. Então, se você puder respeitar que ela faça as coisas como ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, isso vai facilitar um pouco a sua comunicação dentro desse estilo de dominância. Ou seja, evitar um pouco as imposições, né? De faça isso, faça aquilo.
Engraçado, né? Que o dominante ele faz isso, mas ele não gosta que façam isso com ele. Seja claro quanto às regras e expectativas. Quando você está lidando com o dominante, é preciso a gente entender que a gente está falando de um perfil que é focado em meta e resultado. Então, se você não fala nessa linguagem de deixar bem claro, né, até que ponto que ele pode ir, ele entende que não tem pontos, não tem limites. E como o dominante ele é focado em resultado, em meta, ele vai e faz o que for preciso para alcançar esse resultado, essa meta. Então, se você é líder ou se você tem algum liderado na sua equipe que é desse perfil que você viu aqui, que faz sentido ter esse perfil, fique atento. Sempre declare para ele antes quais são as regras, os limites e as expectativas suas como líder, né, como colega de equipe dele. Deixe que eles tomem frente, isso daí tem a ver também com a autonomia, né, que os dominantes gostam de ter. Fale da sua competência, da competência dele, né? Porque são pessoas extremamente sensíveis a elogios. Então, eles gostam, né? Quando você tem aquele reconhecimento, fala que ele fez bem feito, fala que fez um bom trabalho. Isso é importante para quem tem esse perfil. Mostre independência. Da mesma forma que o dominante gosta de fazer as coisas por si só, tendo autonomia, ele também admira as pessoas que trabalham com ele e que possuem essa independência, de não ficar toda hora perguntando, fazendo coisas e pedindo ajuda. Ele quer que você se vire da mesma forma que ele também consegue. Eu sei, gente, que é às vezes extremamente egoísta e arrogante da parte do dominante, mas como a gente está entendendo aqui alguns motivos, né, para ele agir dessa forma, então, se você quer se comunicar de uma maneira melhor, se você tem um líder dominante, é importante que você busque aí ao máximo, se você, lógico, quer se dar bem com essa pessoa, independência, falar da competência dele, dar autonomia para as decisões, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês sobre esse perfil, né? E aí, o que, que você tem que estar pronto quando você se envolve com uma pessoa desse estilo? A abordagem é um pouquinho mais brusca e exigente, então na comunicação essas pessoas elas tendem a ser um pouco mais ríspidas na fala, até mesmo o tom de voz é um pouquinho mais ríspido também. Então por que eu estou te falando isso? Para que você comece a enxergar isso com não com tanto medo, né, com tanto receio quanto algumas pessoas enxergam hoje um dominante, né? Eu tenho alguns amigos que são desse perfil dominante e muitas vezes as pessoas se afastam por medo, mas na verdade não precisavam ter medo. É o estilo dessa pessoa, ela não tá com raiva, ela não tá chateada com você, é o jeito natural dela falar. Então, por isso que eu estou aqui já trazendo alguns elementos para você. Abordagem brusca e exigente, falta de empatia e falta de sensibilidade. Então, são pessoas que têm muita dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro. Então, em uma comunicação, esteja atento a isso, né? Se você está falando com um dominante, ele vai ter um pouco a mais de dificuldade de se colocar no seu lugar. E pouca interação social, né? Gosta de fazer as coisas sozinho mesmo, com independência, autonomia, só trabalha em equipe se for assim, em último caso, né? Não tiver como fazer de outra forma essa atividade. Ok, perfil de influência. Vamos entender um pouquinho mais como que é esse perfil. É a liderança inspiradora, né? Comunicação constante e gosto por situações novas e dinâmicas. 15,6% da população brasileira apresenta esse tipo de liderança influenciadora, com estilo I predominante, né? A abordagem dessa pessoa vem através do carisma, da motivação dela em falar, falar com motivação, falar com a carisma também, é muito forte essa característica. A ênfase é no diálogo e no engajamento, então, quando essa pessoa vai se comunicar, ela sempre vai procurar trazer diálogos, entender, engajar as pessoas. Então, é uma ótima pessoa para se ter na empresa, principalmente naquela área de motivação dos funcionários, né? O sucesso para essa pessoa é a criação de comunidades. Então, se ele puder ter um ambiente onde ele crie essas oportunidades, crie essas comunidades de pessoas, ele vai ficar extremamente feliz.
Eu sou um exemplo de líder inspiradora, tá, gente? O meu perfil I é altíssimo, então eu tenho esse perfil comportamental com uma marca registrada dentro aqui dos meus comportamentos. Só para vocês irem entendendo, né? Vocês já estão aqui comigo nesse curso há um tempo, e aí vocês vão entendendo, né? Quais são as características de uma pessoa que é influenciadora, dominante, conformidade, estabilidade. Então, eu sou perfil influenciadora. O que as pessoas com esse estilo de perfil gostam, né? Um ambiente descontraído, um ambiente estimulante, criatividade e energia positiva, ênfase nas relações pessoais, competitividade incentivada por meio da inspiração, líder como amigo. Então, olha só que interessante, né? Extremamente diferente do perfil dominante, esse perfil de influência, ele já volta mais o olhar dele para as pessoas. O dominante, ele é basicamente analítico, né? Racional, foco no resultado, foco na meta. Aqui não. O estilo de influenciador, ele volta mais o seu olhar para as pessoas, para o relacionamento, para o carisma. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estilo de comunicação do influenciador. Seja informal e sociável com ele. Por quê? Como ele gosta desse estilo de comunicação com as outras pessoas, é natural que ele também goste que se comunique com ele dessa forma. Deixe ele saber como você se sente. Então, o influenciador, como o nome já diz, ele quer influenciar você. E como é que a gente influencia uma pessoa? Através das emoções, através dos sentimentos. Então, forneça também os detalhes por escrito. Se você tem aí um líder ou um colaborador que trabalha junto com você, então o ideal é você fornecer esses detalhes sempre por escrito, para que não se perca nada. O estilo de influência, geralmente, ele tem uma dificuldade em organizar as ideias, em organizar as anotações. Então, se você puder entregar isso para ele de uma forma escrita, organizada, vai facilitar muito mais o trabalho de uma pessoa com esse perfil. Faça reconhecimento público, assim como o dominante gosta desse reconhecimento, desses elogios, o perfil influenciador também gosta bastante. Tenha bom humor. O bom humor, ele sempre acompanha aí um bom perfil influenciador, fazendo sempre um olhar diferente para as coisas, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, o perfil influenciador, ele sempre traz esse olhar muito positivo para as coisas. E o que a gente tem que estar preparado quando se deparar com esse perfil? Ter ideias criativas e exageradas é um perfil no ambiente de trabalho que sempre traz aquelas ideias inovadoras, aquelas ideias diferentes. Esteja preparado também para a vulnerabilidade, a rejeição. Então, qualquer movimentozinho, às vezes do colega, ou até mesmo seu, né, como líder, pode levar essa pessoa a interpretar que você está rejeitando ela. Então, é importante a gente sempre ter esse diálogo muito aberto com o perfil influenciador, para que isso não fique oculto, né? Para que isso não fique abafado na relação de vocês. E, por fim, espere muita interação social. Esse perfil influenciador, ele gosta muito de conversar com as pessoas, gosta muito de lidar com as pessoas. Então, é uma pessoa que sempre vai estar em contato com todo mundo da empresa, sempre vai estar antenado em tudo que está acontecendo na empresa. Dito isso, entenda aí que esse perfil, o importante é que você sempre mantenha um lugar específico para ele, né? Na verdade, com todos os perfis, é sempre importante que a gente vá identificando quais são os lugares ideais para que essa pessoa esteja. Porque imagina só, a gente acabou de falar do dominante, né, que é uma pessoa extremamente voltada para resultados, para metas. Imagina se eu coloco essa pessoa dominante no perfil, na área de RH. É uma área que eu vou ter que lidar com pessoas, eu vou ter paciência. O dominante, ele não vai ter isso naturalmente. Vai ser muito mais difícil para ele desenvolver isso. Então, é muito mais bacana você colocar um perfil dominante numa posição de liderança, numa posição de vendas, né? Algo que envolva ali metas audaciosas, porque aí sim ele vai dar resultado. Da mesma forma, o perfil influenciador é pensar aí na sua empresa aonde que essa pessoa ela vai se encaixar melhor.
né? Pensar aí, você sendo um influenciador, em qual área, em qual trabalho eu me encaixo melhor. Se eu sou uma pessoa comunicativa, que leva o bom humor, né, que gosto de me socializar com as pessoas, em que profissão, em que cargo que eu tenho que estar, que eu estarei livre para fazer isso, né? Eu estarei livre para desempenhar o meu comportamento natural. Estão entendendo o que eu estou falando? Vamos conhecer então o terceiro perfil, que é o estilo de estabilidade e como é que ele lidera. Então, eu tenho aqui a liderança apoiadora. É uma gestão mais participativa e orientada para processos. Aqui, a gente já tem aí 19,5% da parcela da população brasileira predominante no estilo S, né? No estilo de estabilidade. Como que é a abordagem dessa pessoa? É voltada para a experiência, a especialidade. Então, são pessoas que voltam muito o olhar para ser especialista em alguma coisa, ser estudioso em uma coisa. A ênfase é no equilíbrio, na transparência da conversa, e o sucesso para essa pessoa é manter uma rotina, fazer a manutenção de rotinas, ter sempre ali aquela mesma coisa sendo feita todos os dias. Vamos conhecer um pouquinho mais as características. Essa pessoa, ela se orienta, ensina e desenvolve a equipe, então são excelentes perfis para desenvolver equipes, ensinar principalmente, porque é um dos perfis mais pacientes dos 4 que eu estou apresentando aqui para vocês. ênfase na confiança, na lealdade, na sinceridade também. Ajuda mútua de dar e receber, então é aquela pessoa que está sempre ali te apoiando, te ajudando na equipe. ênfase na evolução gradual e menor foco nas metas. Então, como eu disse para vocês, ela é focada mais na rotina. Então, ela não gosta muito desse negócio de mudar o tempo todo, de ter metas o tempo todo. A mudança do perfil estabilidade, ela é gradual, ela é lenta e faz parte do comportamento dessa pessoa. Líder que ajuda, tá ali o tempo todo, né? O que você precisa, o que eu posso fazer por você. E aí, como é que eu devo me comunicar com um estilo de perfil comportamental como esse da estabilidade? Primeiro de tudo, é você ser calmo, né? Porque esse perfil é um dos perfis que tem uma tonalidade de voz mais calma. Quando ela vai se expressar, ela fala de uma maneira mais calma também. O que mais que você precisa voltar aqui sua atenção? Em padrões. Providencie um ambiente seguro para elogios. Então, sempre quando você for falar com estilo de estabilidade, procure um ambiente calmo, fale de uma forma calma, siga um padrão de comunicação, ou seja, com início, meio e fim, né? Porque os dominantes e os influenciadores, às vezes, eles começam pelo fim, pelo meio, então, início, meio e fim e providencie um lugar seguro para elogios. Elogio é coisa boa, né? Mas só que o perfil estabilidade, ele se sente muito desconfortável com elogios em público. Então, é muito bacana que você separe ali uma salinha, converse com ele no privado, tá? Quer fazer elogio ou até mesmo um feedback negativo, chame ele no privado e converse com ele lá. Eu tenho certeza que ele vai se sentir muito mais seguro com esse ambiente que você proporcionou para ele. Comunique as mudanças com antecedência. Então, vai acontecer alguma mudança? Vai acontecer alguma coisa diferente? Senta antes com essa pessoa, fala que daqui a tantos meses, daqui a um ano, isso vai acontecer na empresa, isso vai acontecer na equipe. E é importante que ele esteja começando a se preparar para que no momento chave ele esteja pronto. Faça reconhecimentos sinceros, mostrando quanto são importantes. Esse perfil estabilidade, ele é um perfil muito sensível, muitas vezes ele é até inseguro nas suas ações. Ele não acredita no potencial que ele tem. E são pessoas que possuem muito potencial. Como eu disse no começo, elas estão sempre buscando ser especialistas, estudarem muito para uma área específica, mas elas não se enxergam dessa forma. Então, é sempre importante, se você tem aí alguém na sua equipe, comunicar isso para ela, né? Falar da importância dela na equipe. Dê tempo para se adequarem às mudanças. E o que a gente tem que estar pronto para um perfil de estabilidade?
resistência a mudanças, como eu disse, é um perfil que gosta muito de rotina, que gosta muito de um ambiente seguro, de um ambiente estável, como o nome do perfil já diz. Esteja preparado também para dificuldades com prazos e prioridades. Como o foco dessa pessoa é sempre a eficiência, ou seja, ele foca em fazer bem feito, ele não foca muito na entrega. Então, você como líder, ou se você tem um liderado, fique atento aí aos prazos com essa pessoa. É muito comum que o perfil de estabilidade acabe deixando passar aí um prazo, acabe esquecendo de uma prioridade. Então, é importante que você, como líder, esteja sempre acompanhando essa pessoa de perto para ver, ó, e o prazo? Fulano, o prazo é para semana que vem, como é que está indo o trabalho, como é que está indo a atividade. E, por fim, aproximação amistosa. O perfil estabilidade, ele tem uma característica muito bacana, que é a educação, né? Que a gente chama aqui de educação, né? Então, ele sempre vem com aquelas falas assim, muito obrigado, por favor, por gentileza, você poderia verificar isso para mim, por gentileza? Então, é sempre uma fala muito rebuscada, é muito amistosa, né? Com muito cuidado, com muita cautela, então, é uma característica interessante da gente observar nessas pessoas. E, por fim, nós temos aqui o perfil de conformidade. Vamos entender como esse perfil lidera. Então, essa é a liderança sistemática, interpretação de fatos e análise das estruturas dos processos. Olha só que interessante, 51,8% da população brasileira apresenta o estilo C como perfil dominante. Muita gente, né? Como é que é a abordagem dessas pessoas? Tem abordagem voltada para regras e padrões muito claros e absolutos. A ênfase é no planejamento e na organização no ambiente de trabalho, e o sucesso para essas pessoas basicamente gira em torno do controle da qualidade, da excelência na entrega do que ele faz. A ênfase nas regras e o seu cumprimento trazem pouca inspiração para a equipe, né? Porque às vezes fica muito focado no que tem que ser feito da maneira correta, da maneira organizada, mas acaba que isso fica muito maçante também, muito puxado. Mantém certa distância da equipe, então às vezes não, quase sempre não se aproximam tanto, não querem ter um diálogo, não querem entender o problema, e aí nesse caso o perfil, o líder conformidade, ele precisa se esforçar para se aproximar mais dessas pessoas e se comunicar mais com essas pessoas. É uma abordagem mais sistemática, com foco na qualidade, né, com foco na excelência, busca assegurar que todos saibam o que é esperado, então ele está ali sempre preocupado, né, em assegurar que está todo mundo entregando o que de fato a empresa pediu ou que o chefe pediu. E por fim, o líder é sistemático, ou seja, você tem que seguir uma metodologia, você tem que seguir um esquema, um sistema, né? Não pode burlar, não pode passar disso daqui. É beirando ali o perfeccionismo, né? Aquelas coisinhas tudo certinha, tudo alinhadinho com o perfil de líder conformidade. Como se comunicar com uma pessoa desse estilo? Primeiro, dê explicações claras, com prazos, né? Como é uma pessoa toda certinha, toda organizada, se você vai conversar com essa pessoa, é importante que você dê ênfase maior numa explicação clara, com muitos detalhes, e principalmente estabelecendo prazos ali para ela mesma, né, se sentir mais segura com isso. Crie um ambiente formal, ao contrário do perfil influenciador que gosta de um perfil, desculpa, que gosta de um ambiente mais informal. Aqui o perfil conformidade não. Ele gosta de um ambiente mais sério, né? Senhor, senhora, trazendo aquela formalidade toda. Dê a chance de ele mostrar a sua expertise. Perfil conformidade também é um perfil que estuda bastante, que tem muita inteligência, não que os outros não tenham, todos são inteligentes, todos são importantes para a equipe. Mas esse perfil aqui em específico, ele costuma ser uma pessoa que tem mais habilidades a esconder e que ele pode mostrar todo o seu potencial. Aquelas pessoas mais quietinhas, né, que ficam ali no cantinho, escondidas, mas que têm muito potencial. Então, dê a chance, uma vez dada essa chance dele mostrar a expertise dele,
ele vai brilhar, ele vai oferecer o que ele tem de melhor. O segundo nome dessa pessoa é excelência, entregar o que ele melhor puder entregar para você. Demonstre confiança e lealdade com essa pessoa, né? Porque uma vez quebrada essa confiança e essa lealdade, fica muito difícil para o perfil conformidade confiar em você, acreditar que você é uma pessoa digna de lealdade, né? Seja preciso e focado com essa pessoa também, como eu disse, dê explicações objetivas, explicações claras, bem detalhadas, e esteja pronto para resistência a informações vagas, né? Então, você passa uma informação vaga ali. Quem é que costuma fazer isso? Perfil dominante e influenciador, que gosta de passar a informação mais na nata, e esse perfil ele vai cobrar um pouquinho mais de detalhe. Desejo de conferir novamente. Então, talvez você sendo perfil conformidade ou algum colega seu aí da sua equipe seja esse perfil, sempre tem aquele desejo de vou mandar um relatório, mas deixa eu dar mais uma olhadinha, deixa eu olhar mais uma vez, deixa eu olhar de novo. Então, sempre dá ali umas 2, 3 conferidas antes de entregar uma atividade, um trabalho. E, por fim, espere dele pouca interação com as pessoas. De modo geral, como é que a gente pode dividir esses 4 perfis? Eu tenho ali o dominante e o influenciador, que são perfis um pouco opostos, porque um é razão e o outro é emoção. Dominante é uma pessoa com um perfil mais racional, né? Análise de metas, análise de resultados. Do outro lado, eu tenho o influenciador, que é mais voltado para o carisma, para relacionamentos, para criar essa conexão com as pessoas. E depois eu tenho ali o perfil conformidade e o perfil estabilidade. O perfil conformidade, como você viu aí, são pessoas mais analíticas, logo se assemelham com o perfil dominante na questão da racionalidade. Já o perfil lá de baixo do estabilidade, como é que ele se relaciona com o perfil I? Porque os dois são voltados para as pessoas. O I, influenciador, ele é mais voltado para essas conexões, para essas amizades. O perfil estabilidade, ele é mais voltado para a colaboração, para a ajuda, para o apoio com as pessoas. Então, dessa forma, a gente tem aí dois perfis que são racionais e 2 perfis que são emocionais, voltados para as pessoas, né? Racionais, dominante e conformidade. Emocionais, influenciador e estabilidade. Agora, Luanda, como é que eu vou reparar que tipo de perfis que eu tenho na minha empresa, né? Quais características, como que eu vou identificar isso? Simples. Para isso, eu passo aqui para você uma atividade para você refletir no final dessa aula, que é você fazer a análise do perfil DISC sua, dos seus colaboradores ou das pessoas que trabalham aí com você. Então, para isso, eu fiz aqui esse exemplo, que é uma matriz, né, para você ir preenchendo, mas você pode fazer da maneira que você preferir. A importância disso é que você tenha clareza de quais são os perfis que tem na sua empresa e como que você deve melhorar sua comunicação com eles. Então, vamos lá. Vamos dizer que você é um perfil I, influenciador. Daí você vai colocar ali no perfil DISC, influenciador. Vamos dizer que o seu liderado 1, né, a pessoa que trabalha ali com você, ela tem um perfil dominante. Então, você vai escrever perfil DISC dominante. O liderado 2, ele tem o perfil estabilidade. E o liderado 3 tem o perfil, sei lá, conformidade. Então, você vai colocar ali todos os resultados do perfil DISC. Para isso, você pode apenas observar, né, através dessas características que eu acabei de falar para você, ou se você preferir, você pode também aplicar o teste que eu vou deixar aqui embaixo para você fazer. Você pode fazer em você mesmo e você pode aplicar aí nos seus colegas de equipe também. Em seguida, depois de identificado qual é o perfil de cada um, você vai começar a destacar ali quais são os seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes dos seus colegas com esses perfis? Eu falei aqui de vários pontos, né? Tanto fortes como pontos a trabalhar. Então, é essa peneira que você vai fazer. E logo abaixo você vai colocar pontos a melhorar. Que pontos são esses que eu preciso melhorar em mim, no meu perfil? Que pontos eu vejo que os meus colegas, dentro do perfil deles, eles podem melhorar?
E, por fim, desenhar quais são as próximas estratégias de comunicação. Lembra que em cada perfil eu fui falando para vocês? Por exemplo, para o perfil dominante eu tenho que ser mais objetivo, mais direto. Para o perfil influenciador eu tenho que ser mais informal. Para o perfil conformidade eu tenho que voltar mais para os detalhes, falar dos prazos. Né? Então é isso que você vai escrever aqui uma vez que você identificou o perfil do seu colega. Qual é a estratégia de comunicação que eu vou tomar a partir da análise desse perfil, seja o meu ou seja do meu amigo que trabalha aqui comigo? Então é isso, pessoal. A análise de perfil comportamental é uma coisa assim riquíssima para você fazer na sua equipe. E toda vez que a gente aplica essa análise em uma equipe ou seja numa empresa de modo geral, as coisas que são mais assim, que tem mais melhoras, né, pontos de melhoria, é na parte da liderança e na parte da comunicação, que são os dois temas centrais desse curso. Então, que você possa aplicar esses conhecimentos na sua empresa, que você possa colocar aí todas essas estratégias de comunicação que você colocar aqui na tabela em ação. Combinado? A gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau.